Boa tarde, alunos. Hoje vamos falar sobre a redemocratização no Brasil, o processo de redemocratização. Lembrando que, ao longo da história do Brasil, nós tivemos momentos de ditadura e momentos de democracia. Então, nós vivemos um período de democracia e teve a ditadura de Vargas, aí, após a ditadura Vargas, a chamada Era Vargas, que foi de 1930 a 1945, vivemos um período de democracia. E aí veio a ditadura militar em 64 e só na década de 80 que iniciou o processo de redemocratização, ou seja, o retorno da democracia. E é baseado nesse momento que foi elaboradas as questões e agora estou com a correção, né? Estou sempre fazendo as correções para que vocês tenham esse feedback, tenham esse retorno. Façam as questões, marquem, ou que seja subjetivo, anotem, mas que tenham consciência se reacertaram ou não. Se erraram, tem a possibilidade de mudar e aprender. E se acertaram, você tem a convicção que está certo, que realmente está no caminho correto. Primeira questão. Por qual nome ficou conhecida a proposta legislativa de alteração constitucional cujo objetivo era realizar eleições diretas para a presidência da República? Depois de um bom tempo de ditadura militar, foi feita uma emenda chamada Emenda Dante de Oliveira para retornar as eleições diretas para a presidência da República. Então, o nome dessa emenda é Emenda Dante de Oliveira. Tinha como objetivo realizar eleições diretas para a presidência da República. Ela é muito falada, vocês não vão ouvir muito falar sobre a Emenda Dante de Oliveira, período da redemocratização. A segunda questão. A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República do Brasil em 1894, intitulada Direta Já, ou Emenda Dante de Oliveira. Vocês vão ver sempre como sinônimos. A resposta é a letra D. Reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação de emenda constitucional que reintroduziu o voto direto para presidente. Então, basta lembrar que Direta Já e Emenda Dante de Oliveira é a mesma coisa. Então, ambos queriam o quê? Que fosse reintroduzido o voto direto para o presidente da República. Que o cidadão civil pudesse escolher o novo presidente. Terceira questão. O período de transição da ditadura militar para a chamada redemocratização no Brasil, em meados da década de 80, caracterizou-se por disputas políticas que giravam em torno da possibilidade de ruptura ou continuidade do modelo que havia vigorado até então. Acerca da década de 1980 no Brasil, pode-se afirmar que foi um período de recessão das atividades econômicas e de crises sucessivas marcadas por uma inflação ascendente, tanto que muitos a consideram uma década perdida. Então, a letra D. Então, década de 80, nós estamos aí saindo da ditadura militar. Estamos saindo de um falso milagre econômico. Na década de 70, o governo Geisel reafirmou que estávamos vivendo a chamada milagre econômico, mas era aparentemente assim, era um milagre econômico, pois pouco benefício que trazia ainda era para as pessoas de classe média. E depois ficou bem claro que o que tinha muito era a inflação alta. E aí, com a fim da ditadura militar, nós tivemos recessão das atividades econômicas, crises sucessivas, inflação. Por isso é considerado uma década perdida. Quarta questão. A política de distensão levada a cabo pelo general Ernesto Geisel visava acalmar a tensão política entre governo e oposição. Então, era a forma de evitar, né, a ideia da política de distensão era evitar a tensão que tinha entre o governo e aqueles que eram opositores. Qualquer medida que viesse, né, a minimizar aquele contexto. A quinta questão. A campanha das Direta Já foi um episódio marcante ocorrido na década de 80, constituindo um dos significativos momentos do processo histórico brasileiro, conhecido como
Quando eu falo direta já, eu falo Dante Oliveira, escolha de presidente o direito de escolher novamente o presidente da República. Então, nós estamos falando da redemocratização, democracia. Lembre que votar, escolher o seu representante é um ato que mostra que aquele país predomina uma democracia. Por isso que é tão importante quando a gente fala em voto. Então, nós estamos falando de uma redemocratização. Sexta questão é subjetivo, mas dá para encontrar no texto. Conceitue o termo redemocratização. Redemocratização é o termo que usamos para a designação da abertura política brasileira para o governo civil. Lembra que durante muito tempo o país foi governado por militares, então redemocratizar e dar o governo também para o civil, governo civil. Trata-se, portanto, do período em que o Brasil recuperou as instituições democráticas que foram abolidas durante o regime militar, que foi instalado no país a partir de 1964, impondo desde o início de um governo repleto de censura e repressão às instituições democráticas brasileiras. Então, tudo que predominou, como a censura, a repressão, a violência, a perda dos direitos políticos, civis, sociais, tudo isso que o cidadão perdeu durante a ditadura militar, foi retomada com o processo de redemocratização brasileira. A sétima questão. Quando é considerado o início do período de redemocratização do Brasil? É considerado o início do período de redemocratização a partir do governo de Ernesto Geisel, que ele foi eleito presidente do Brasil em 1974, até a eleição direta de Tancredo Neves, que morreu um pouco antes de assumir, resultando, portanto, na pós de José Sarney, cujo período de governo é denominado Nova República. Como o processo de redemocratização ele foi planejado como sendo lento e gradual, ele já desde o governo Ernesto Geisel já se colocava em prática esse processo de redemocratização. Algumas medidas autoritárias da ditadura militar deixavam de vigorar a partir daquela época. Então é isso, leiam sempre o texto, façam atividade, vejam o vídeo para corrigir, assim vocês terem certeza que estão no caminho certo, que estão acertando, ou então mudar para a correta e assim aprender. E quem tiver acesso à plataforma, mandar as atividades, quem não tiver acesso à plataforma e que tenha sido constatado pela secretaria, mandar pelo WhatsApp. Somente os que estão habilitados, viu? Podem enviar pelo WhatsApp, porque aí já foi feita toda uma avaliação que esse aluno não tem acesso à plataforma. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Bons estudos!